Bom dia a todos. Vamos começar então com a nossa aula. Hoje nós vamos continuar um pouquinho com o assunto de afixos, né? Só que nós vamos ver mais especificamente os sufixos que terminam em ing e ed, né? Esses sufixos, eles são importantes porque eles são muito usados, né? Por isso que eles estão numa unidade à parte, né? E eles permitem a formação de diferentes classes gramaticais, né? Então, relembrando da aula passada, um afixo, né? Ou que se divide em sufixo e prefixo, é uma letra, um conjunto de letras que se adiciona no início ou no final de uma palavra, né? Da raiz de uma palavra, para formar novas palavras, tá? Então, hoje a gente vai se deter mais especificamente sobre os sufixos ing e ed, tá? Bom, o sufixo ing, né, eles são usados para formar o que a gente chama em português de gerúndio, né? Que são as palavras que terminam em nd, o, indo, caminhando, fazendo, sofrendo, trabalhando, né? Então, esse é o nosso gerúndio, né? Mas o ing, ele vai formar o nosso gerúndio, nessas palavras, quando o verbo ao qual tiver sido adicionado o ing, ele for precedido pelo verbo to be. Percebam que todos os slides eu vou colocar duas cores diferentes na frase, para poder identificar a palavra que está com o sufixo, né? Nesse caso aqui vai ser esse azul claro, e o vermelhinho vai ser a outra palavra que determina como que aquele sufixo se comporta, tá bom? Então, aqui a gente vai ver o gerúndio, quando o verbo ele é precedido pelo verbo to be. Então, por exemplo, nesses exemplos aqui. He is working hard on his project. Né? Então, ele está, olha o verbo to be aqui. He is working, né? Que é o verbo to work adicionado com ing. Ele está trabalhando duro no seu projeto. He's working hard on his project. De forma semelhante aqui. She is taking a shower. Olha o verbo to be aqui. E o gerúndio, né, que foi formado com o verbo to take mais o ing. She is taking a shower. Ela está tomando um banho, né? E aqui embaixo, they are having a party. Eles estão, verbo to be aqui no plural, né? They are having a party. Eles estão tendo uma festa, eles estão dando uma festa. Então, aqui é o exemplo do sufixo sendo utilizado para formar o que a gente chama de gerúndio em português, né? Bom, vamos lá. Mas os sufixos ing também podem formar substantivos. Olha aqui o azulzinho. Quando precedido de adjetivo, advérbio ou artigo. E em alguns casos, quando iniciam orações, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Lasers provide good quality printing. Então, aqui na frente, né, nós temos os adjetivos, good quality printing. E printing é o verbo to print adicionado do ing. Então, se a gente for traduzir isso aqui, a gente vai dizer que lasers fornecem impressão de boa qualidade, tá? Então, aí a gente já vai formar o substantivo impressão, certo? Então, transformamos o verbo imprimir em um substantivo. No próximo exemplo, it's your turn to do the cleaning. Então, é a sua vez de fazer a limpeza, né? Então, cleaning aqui virou o substantivo limpeza, quando está precedido do artigo aqui, the. Nursing is hard work. Aqui a gente pode traduzir como a enfermagem, né? É um trabalho difícil, né? Um trabalho duro. Bookings are still available. Bookings são reservas, né? Reservas em hotel, reservas em pousada. Então, bookings seriam reservas, ainda estão disponíveis. Então, na frente também
da frase, às vezes formam substantivos, certo? O ing, ele também pode formar verbos no infinitivo. Veja a quantidade de características diferentes que você pode conseguir utilizando o sufixo ing, né? Então, eles formam o infinitivo quando completam a ideia do verbo anterior, quando vem depois de uma preposição ou quando são o sujeito da frase. Vamos lá ver alguns exemplos, né? Então, quando eu digo I stopped smoking last year, né? Eu parei, ó o verbo parar aqui, stop. Eu parei de fumar no ano passado. Então, o smoking aqui está complementando a ideia do verbo parar, que veio aqui na frente, né? Então, eu parei de fumar, aí vira o verbo no infinitivo, né? Que é quando a gente termina com a R, IR, né? Fumar, trabalhar, correr, cansar, buscar. Esses são os nossos verbos no infinitivo, né? Então, se você tiver um verbo com ing no final e ele estiver complementando a ideia do verbo anterior, ele, na verdade, está cumprindo um papel do infinitivo, tá? Então, é o primeiro caso aqui, é stopped smoking. Eu parei de fumar, né? Aqui, ele está vindo depois de uma preposição, da preposição in. She had difficulty in accepting the situation. Então, traduzindo, ela teve dificuldade em aceitar, olha o verbo no infinitivo, a situação. E aqui, nesse último exemplo, eles estão no início da frase fazendo o papel de sujeito. Então, quando eu digo drinking and driving is dangerous, eu posso traduzir como beber e dirigir é perigoso, né? Então, aqui nesse caso, eles estão no infinitivo, certo? E aqui eu trago a exceção da preposição by, né? By é uma preposição também. Mas no caso dessa preposição, a gente não vai traduzir o próximo, né, com ing, como se fosse no infinitivo. A gente vai traduzir como se ele tivesse mesmo no gerúndio e a gente vai ignorar essa preposição by aqui. Vamos lá. Quando eu digo Sheila learned English by listening to the radio, a forma correta de eu traduzir é Sheila aprendeu inglês ouvindo ao rádio. Então perceba que eu não disse por, né, aqui. Tá falhando, pessoal? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Marcela... Eu estou ouvindo bem. Marcela, deve ser a sua conexão, tá? Me dá uma falhadinha, mas tudo bem. Tá bom. Vai ficar gravado no YouTube. Eu estou postando todas as aulas no Cigar, né? Então, se você tiver dúvida, você retorna para o vídeo, depois procura a professora pela internet também, tá? Então, Sheila aprendeu inglês ouvindo ao rádio. Eu não vou falar por ouvir o rádio, porque a gente não se expressa desse jeito, né? Então, a gente vai traduzir Sheila aprendeu inglês ouvindo o rádio. Ok? Esse by aqui dá expressão de modo, né? Como que ela aprendeu inglês? Ouvindo o rádio, né? Tá explicando como que foi que ela aprendeu. Bem, vamos lá. Então, o sufixo ing, ele também pode formar adjetivos, quando fazem referência a um substantivo. Então, vamos lá, né? Para os exemplos. She has a promising future. Então, veja que o promising está vindo aqui na frente do future, né? Futuro é um substantivo, então ela tem um futuro promissor, né? Então, promising aqui está fazendo uma referência a um substantivo, tá? Ela tem um futuro promissor ou ela tem um futuro que promete, tá? Where is the place that sells camping equipment? Então, camping, aqui, apesar de ter o ing, ele está modificando a palavra equipamento, né? Então, ele é um adjetivo que qualifica a palavra equipamento, que qualifica a palavra future aqui, tá? Então, onde é o lugar que vende equipamentos de camping, né? Equipamentos para acampar, né? The film was not very convincing, né? Então, convincing aqui está se referindo ao filme, né? Então, o filme não foi muito convincente.
E I need to change my drinking habits. Eu preciso mudar o meu hábito de beber, né? Então não é qualquer tipo de hábito, eu estou qualificando o hábito de beber, tá? Bem, e agora a gente vai ver o sufixo ed, que muitos de vocês já devem conhecer, porque ele é utilizado para formar o passado, né? O passado simples, né? Quando a palavra for o verbo da oração. Então, nos verbos regulares, né, a gente adiciona o ed para formar o passado simples. Então, quando eu digo he worked hard on his project, né, ele trabalhou duro no seu projeto. He worked hard, né? Ele trabalhou. He watched a great movie last night. Ele assistiu a um grande filme na noite passada, né? Então ele assistiu, ele trabalhou, ele ganhou, ele, enfim, né? Formam verbos no passado. O sufixo ed também pode formar adjetivos quando se refere a um substantivo. Então, quando eu digo a balanced diet is essential for good health. Esqueci de botar substantivo aqui em vermelhinho, né? Então, diet é o substantivo e balanced é uma palavra, né, que tem um ed aqui no final e está qualificando a dieta, né? Então, ela está modificando a dieta. Não é uma dieta, enfim, dieta da lua, uma dieta restritiva, é uma dieta balanceada, equilibrada. Então, uma dieta equilibrada é essencial para uma boa saúde, tá? Na próxima frase. Do you prefer canned or bottled beer? Né? Também a gente está usando palavras com sufixo ed para poder qualificar a cerveja. Então, como que você prefere a cerveja? É uma cerveja que vem em garrafa, né, engarrafada, ou uma cerveja que vem em lata? Pode ser enlatada. Né? Então, você prefere cerveja enlatada ou engarrafada? No próximo, I had a civilized conversation with him. Então, civilized está qualificando o tipo de conversa que eu tive com ele, né? Eu tive uma conversa civilizada com ele. The newspaper is made of recycled paper. Novamente, recycled está oferecendo uma qualidade ao papel, né? Então, não é qualquer tipo de papel, é o papel que é reciclado, né? Bom, vamos lá. O sufixo ed também pode formar o particípio quando acompanha os verbos to be ou to have, né? Então, vamos lá. Olha o verbo aqui, to be, e o verbo to have. Some people are influenced by strange factors. Então, algumas pessoas são influenciadas por fatores estranhos, tá? Aqui. Although he had studied so hard, he failed the test. Então, como que eu traduzo isso? Embora ele tenha estudado tanto, né, estudado tão duro, ele perdeu no teste. Então, although he had studied, embora ele tenha estudado, algumas pessoas são influenciadas, né? É o nosso ado. Estudado, influenciado. Bom, e agora a gente vai praticar, né? O exercício pedia que a gente traduzisse a frase e identificasse que tipo de palavra ela estava cumprindo, se era um adjetivo, um advérbio, se era um particípio. Mas eu acho que o mais interessante disso aqui é que você consiga traduzir adequadamente do que você identificar qual é a classe da palavra. Então, eu vou pedir para vocês ignorarem essa questão de tentar identificar qual que é a classe da palavra e vamos simplesmente traduzir as palavrinhas que estão aqui em negrito, tá? Porque o que a gente quer testar aqui, o que a gente quer praticar é a nossa compreensão, né? Então, eu vou dar para vocês 10 minutinhos para a gente tentar traduzir isso aqui, depois a gente volta, pode ser? E vou deixar já aqui na página para ficar mais prático, tá? Então, vou contar 10 minutinhos e a gente volta.
E aí, pessoal? Conseguiram fazer? Querem mais minutinhos? Eu fiz até a letra D até agora. Tá, vou esperar mais um pouquinho, então. E agora, pessoal? Podemos retomar? Acho que sim. Sim. Vamos lá, então. Vamos traduzir a letra A. Então, o que é que vocês colocaram? A maioria das... Eu vou ler a frase e vocês me dizem o que é que funciona o wedding aqui, tá?
A maioria das pessoas na Europa não notaria um anel de noivado. Um anel de casamento, né? Uma aliança de casamento. Beleza. Letra B. What is... Como vocês traduziriam a letra B? Eu coloquei visualizado, mas não sei. Foi visto? O que é visto? Visualizado tem um outro verbo, visualize, né? Mas não estaria completamente errado, não, tá? O que é visto como a norma, o que é visualizado, acho que visto realmente é mais adequado, assim, mas o sentido seria semelhante, né? Isso que importa. Então, o que é visto como a norma na sociedade ocidental pode ser, can be seen quite different. Pode ser visto de forma bem diferente, né? Bem diferentemente no Golfo. Letra C. Mas mulheres solteiras podem ainda atrair atenção indesejada. Exato, a atenção indesejada. Perfeito. Aqui ainda tem o N na frente, né? Que é o prefixo de negação. Então, é o contrário de desejo, né? De querer. Vamos lá. Sometimes, às vezes, it's more of a cultural misunderstanding than anything else. Às vezes, é mais de um mal entendido. É mais de um mal entendido cultural do que qualquer outra coisa. Eu nem li esse texto, mas já tô antipatizando com ele. Vamos lá. You only become more embroiled in an argument. Você apenas se tornará mais perdido, mais emaranhado, mais enredado em um argumento. Ok. Em muitas culturas... Esconder os olhos pode ser visto como rude. Do read up, então assim, on the cultural codes, então seria, esse do aqui na frente ele está dando uma ênfase, né, do tipo, realmente leia ou compreenda, né, os códigos culturais do país que você está visitando. Exatamente. E a letra H, por fim, né, whether or not, se ou não, né? Whether or not you're married, sporting a wedding. Desculpa, peraí, tem uma vírgula aqui. Whether or not you're married, sporting a wedding band can temper male advances. Então, whether or not seria se você está ou se você não está, né? Deixa eu ver o que ele colocou. Casado, utilizar, usar de casamento. Então, seja você casado, né? Sporting a wedding. A wedding band can temper male... Ops. Ai, vixe, o que aconteceu aqui? Sporting a wedding band. O Elias colocou aqui. Utilizar ou usar um anel de casamento. Acho que é porque a primeira sentença é casado ou não, utilizar uma aliança de casamento traz essa situação seguinte. Pode... Esse temper, quer dizer que pode meio que... Não é bloquear, mas pode retardar, reter, pode amenizar, né, os avanços masculinos, né? Mas é isso aí. Sporting, usando, que né? texto horrível. Hã? Esse daqui tá meio... Que texto horroroso. Pois é, menina. Mas o exercício foi ótimo.
Não, esse texto realmente é para a gente ler e criticar, viu? Não, essa última frase ali, eu fiquei enrolada nela mesmo. Tá. Aqui tem as respostas das primeiras, né? Que a gente já viu. E aqui as respostas das últimas, né? Se você for casado ou não, ostentar. Ostentar é ótimo. Ostentar Ah, uma tá. aliança de casamento pode conter avanços masculinos. Gente, que ridículo. Ai, que ódio. Eu acho Vamos que passar para o Bom, próximo. ele trata tá, do Oriente Médio, né, pelo que eu tô vendo. É, tá bom, prof, tá bom. pois é. Não tá gatinho, não. Vamos lá. Comparativos e superlativos. Então, pessoal, a gente acabou de ver os sufixos, né? D e NG, e como eles mudam as classes da palavra, para que nos auxilia a compreender, né? Como que as palavras estão sendo modificadas com esses sufixos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre comparativos e superlativos, né? Que ele chama de graus de adjetivos e advérbios. Então, vamos lá. Os comparativos e os superlativos, eles são muito interessantes porque permitem ao leitor entender como que o autor estabelece comparações, seja ela de igualdade, de superioridade ou de inferioridade, entre os elementos que estão presentes no nosso texto, tá? Então, eu trouxe já o primeiro exemplo aqui. Your brain is faster and more powerful than a supercomputer. O seu cérebro é mais rápido e mais poderoso do que um supercomputador. Então, aqui eu tenho um comparativo de superioridade, né? Faster and more powerful. Porque eu estou comparando o cérebro com o supercomputador, né? Então, nós vamos usar os adjetivos na forma comparativa para comparar pessoas, objetos, ações, eventos, conceitos, e para estabelecer que um elemento é superior ou inferior ao outro, né? Então, aqui a gente usou more powerful para dizer que era mais poderoso, mas se eu quisesse usar um comparativo de inferioridade, eu usaria o less powerful. Então, mais poderoso, menos poderoso. Nesse caso aqui, né? Mas calma que a gente vai ver mais exemplos. Aqui também, ó, olha só. A famous scientist called it as the most complex thing we have yet discovered, né? Então, esse the most complex é um superlativo, né, que quer dizer que é a coisa que é mais complexa de todas. Então, eu não estou comparando duas coisas. Eu estou dizendo que algo é superior ou inferior do que tudo naquele grupo, né? Então, eu não estou comparando uma coisa com outra. Eu estou dizendo o superlativo, né? Ele vem para dizer que algo é maior ou menor, superior ou inferior do que tudo ali naquele grupo, né? Então, se eu for traduzir essa frase, eu vou dizer que um cientista famoso chamou isso, né, de a coisa mais complexa que nós já tivemos, que nós já descobrimos, né? The most complex. Most está indicando que é um superlativo, né? Que é o mais de todos, o mais complexo. Né? Então, a gente usa essa forma superlativa quando queremos destacar um elemento como superior ou inferior a todos de um grupo, tá? Então, the most e the least, tá? The most seria o mais complexo de todos e the least seria o menos complexo de todos. Seria o de inferioridade. E aqui eu tenho alguns exemplos, né, da forma comparativa e superlativa de alguns adjetivos e advérbios, tá? Então, se a palavra for uma palavra curta, eu posso fazer o comparativo de superioridade, tá? Que vai ser só superioridade esse quadro, tá? Então, se eu tiver palavras curtas, apenas ao acrescentar o sufixo er, eu já vou ter um comparativo de superioridade. E se eu quiser o superlativo, eu adiciono o sufixo est, tá? Então, vamos ver exemplos. Então, se eu tenho um adjetivo ou advérbio, né? O tall, que significa alto, e eu quiser fazer o comparativo de superioridade, eu adiciono o ER. Então, tall vai ficar
taller. E se eu quiser fazer o superlativo, né? Se eu não quiser chamar uma pessoa mais alta do que a outra, quiser dizer que tem alguém que é mais alto que todos no grupo, aí eu vou usar o artigo na frente, o the, e the tallest, tá? Vou colocar o est. Então, alguém é o mais alto de todos. The tallest. Early. Aí eu acrescento o er, ele vai ficar earlier ou the earliest. Depois, se vocês quiserem, eu posso até procurar um material que explica essas regras assim de grafia, né? Por exemplo, se tiver y precedido de consoante, você remove o y, coloca um IER, ao invés de só acrescentar o ER, tá? Aqui no caso, hot também, né? Que é consoante, vogal, consoante, palavras super curtas. Você tem que duplicar o T. Então, hot fica hotter, ou the hottest, tá? E aqui eu vou dar um exemplinho, tá? Numa frase. I'm taller than my husband. Eu sou mais alta que o meu marido. I also have bigger feet. Eu também tenho pés maiores. Então, eu estou me comparando com o meu marido, eu estou usando o comparativo de superioridade, utilizando o R aqui, para dizer que eu sou mais alta, eu sou taller, e também tenho bigger feet. Também tenho pés maiores. Agora, se a palavra, né, for longa, aí você vai precisar usar o more para fazer o comparativo ou o most para fazer o superlativo. Então, interesting vai ficar more interesting ou the most interesting. Easily vai ficar more easily ou the most easily, tá? Então, nesse exemplo aqui, this is the most interesting book I ever read. Este é o livro mais interessante que eu já li. Então, the most interesting está no superlativo, dizendo que não é um livro melhor do que outro, mas o livro melhor, mais interessante do que todos que eu já li. Certo? E agora, para fazer... aí temos também as formas irregulares, né? Isso daqui foram como as formas regulares. O inglês sempre tem, assim como o português, sempre tem as formas irregulares, que a gente precisa memorizar. Então, eu não vou, por exemplo, acrescentar o R para o good. Ao invés de fazer gooder, que não existe, eu vou fazer lá good, better, the best. Então, good seria bom, né? Melhor, o melhor. Bad vai ser bad é algo que é ruim, né? Mal, né? Vai ficar worse, quer dizer, pior. E the worst, o pior de todos, né? Far, que seria longe, vai ficar farther. Acrescenta um T e um H, né? Para ser o mais longe. E the farthest, o mais longe de todos. Little, que seria pouco, né? Vai ficar less, menos, the least, o menor ou menor de todos, né? Much, many, vira more e the most, tá? Vamos ver os exemplos. I'm feeling better now. Eu estou me sentindo melhor agora, né? The supermarket is farther from the pharmacy. Então, o supermercado é mais longe do que a farmácia, mais distante. E that was the worst movie ever. Aquele foi o pior filme de todos. E agora a gente vai fazer comparativos e superlativos de inferioridade usando less e least, tá? Então, digamos que eu tenho o adjetivo colorful. Se eu quiser fazer o comparativo de inferioridade, eu vou falar less colorful. E o superlativo the least colorful. E happy seria less happy e the least happy. Então, no caso da inferioridade, não tem aquela regrinha de adicionar um sufixo, né? Vai ser sempre, mesmo se a palavra for longa ou curta, eu vou sempre usar less the least para fazer o comparativo de inferioridade, tá bom?
E aqui tem também um exemplo de construções comparativas de igualdade. Então, a gente estava fazendo o comparativo de superioridade ou de inferioridade. Aqui a gente vai ver o comparativo de igualdade usando a S, três pontinhos AS. Então, SS. Então, olha só aqui o exemplo. He is as smart as his sister. Ele é tão inteligente quanto a sua irmã. E Maria is not as tall as her mother. Maria não é tão alta quanto a sua mãe. Agora que eu tô me lembrando, esse livro ele é meio machistinha mesmo, viu? Porque eu tive que mudar vários exemplos aqui, do tipo, a menina tem a mesma altura que o menino, mas não é tão inteligente quanto. Eu mudei tudo, viu? Bom, acho que é uma edição bem antiga, né? Vamos lá. As formas comparativas, elas também podem se tornar mais enfáticas quando forem precedidas de much ou far, né? Então, quando eu falo assim, this problem is far more complex than I thought, eu estou dizendo que este problema ele é muito mais complexo do que eu pensei. Então, eu tanto posso falar far more complex, quanto eu posso dizer much more complex. Então, é muito mais complexo. Então, não é o mais complexo de todos, mas é muito mais complexo. Então, eu estou dando uma ênfase aqui, usando far ou much na frente do more, né? Do comparativo de superioridade. Assim, aqui ele também traz exemplos de construção com dois comparativos, né? Que é quando nós queremos dizer que uma coisa depende da outra. Vamos lá, olha só. When shall we leave? Né? Quando nós devemos sair? Aí na resposta tem the sooner, the better. Ou seja, quanto mais cedo, melhor. Então, eu estou usando dois comparativos, né? The sooner, the better, ou seja, mais cedo, melhor. Só que eles estão relacionados, né? Então, the sooner, the better. Então, quanto mais cedo, melhor. Aqui, de forma semelhante. The longer I waited, the more impatient I became. Então, quanto mais eu esperei, quanto mais tempo, né? Eu esperei, mais impaciente eu me tornei. Então, o fato de eu ficar mais impaciente está dependendo do tanto que eu estou esperando, tá? Então, estou usando dois comparativos na mesma frase e eu estou indicando que uma coisa depende da outra, né? Bem, agora a gente vai praticar de novo. A gente vai agora identificar as formas comparativas ou superlativas, né, dos adjetivos que estão nesse texto aqui abaixo, tá? Então, vou dar mais 5 ou 10 minutinhos para vocês tentarem identificar o que aqui na letra A tem de comparativo e superlativo, quais são as palavras, tá bom?
aí, pessoal, conseguiram terminar? Ou precisa mais um pouquinho? Ainda não? Precisam de mais um pouquinho ou podemos começar? Por mim, tudo bem. Eu preciso de Tá, beleza. Então vamos lá. Na letra A, eu vou lendo o texto e aí vocês vão falando quando for adjetivo ou quando for superlativo ou comparativo, tá bom? Exercise helps make you smarter. O que é que a gente tem aqui nessa frase? É mais esperto. Comparativo, né? E qual que é a palavra? Não ouvi. Smarter. Mais Isso, esperto. exato, é o comparativo de superioridade. It's well known that any exercise that makes your heart beat faster. Bater mais rápido seu coração. O faster, né, é o comparativo, bater mais rápido. Like running or playing basketball. It is great for your body and can even help improve your mood. Tem mais algum aqui? Não, né? Todo mundo quietinho porque não tem mesmo. But scientists have recently learned that for a period of time after you've exercised, your body produces a chemical that makes your brain more receptive to learning. Algum aí, gente? Nesse finalzinho? Eu coloquei esse more receptive, mas não sei. Exato, tá certíssimo. É um comparativo de superioridade. More receptive. Receptive é uma palavra longa, então ela não leva R. Vem o more na frente, né? Vamos lá. The world's largest river in watershed area. Tem algum aqui? O largest, eu acho que tá lá. Isso, exatamente. Olha o ST aqui, né? Largest, quer dizer que é o rio que é o maior de todos, né? Mais largo. Number of tributaries and volume of water discharged. The Amazon has only one rival as the world's longest, the Nile. Longest. Perfeito. Long é uma palavrinha curta, então a gente bota o ST. Na letra C, the river's watershed includes the world's largest and wettest tropical plain. O largest e o westest. Isso aí, exatamente. Largest e wettest, que é o mais longo, né, o mais largo e o mais úmido, né? Então, são superlativos de superioridade. O ST tá aí no final. Na letra D, the canopy shelters the Earth's richest and most diverse ecosystem. Ecosystem. E aí? Richest. E most diverse também. Então, ambos são de superioridade. Tá vendo o artigo aqui na frente? É porque tem earths na frente, que atrapalha um pouquinho. Mas olha o artigo aqui. The richest and the most diverse. Então, o mais rico e o mais diverso ecossistema. Então, são os comparativos, os superlativos desses dois. E, in 2008, the performance of the economy was less satisfactory than in the previous year. Less satisfactory. Isso, foi o menos satisfatório. Aqui a gente tem um comparativo de inferioridade, tá? Muito bem. Very good. Aí eu vou deixar esse slide aqui com as respostas para vocês depois, se alguém quiser retomar. E de atividade que a gente tinha de conteúdo teórico, que a gente era isso.
nós temos o homework dessa semana, vai ser as unidades 14 e 15 do Souza, certo? Que são esses dois capítulos que a gente viu hoje. E como a gente ainda tem uns 40 minutinhos para acabar, eu vou propor aqui um exercício de escuta, né? De listening, tá? Temos 2 exercícios extras que eu estou sugerindo. Um é um exercício de escuta e o outro é para a gente reforçar isso que a gente viu hoje, né? Esse site aqui, que vocês já usaram, né? Ele tem os exercícios, eles são colocados de forma um pouquinho diferente do que a gente vê no livro. Ele trabalha outras coisas, né? Ele trabalha muitas vezes grafia, né? As formas de uso. Então, vai trabalhar coisas diferentes do que a gente está trabalhando no livro. É bom para reforçar, né? Então, tem exercícios sobre o gerúndio, sobre infinitivo, sobre adjetivos, advérbios. Tem um monte de exercícios. E aí eu coloquei aqui alguns links para vocês. E depois eu coloquei um link que tem uma lista enorme de exercícios que vocês precisam achar. Então, assim, a categoria é Endings of Nouns and Verbs, que aí ele vai trazer alguns sufixos, tá? De nomes e verbos. E adjetivos e advérbios também. Acho que é interessante de vocês trabalharem um pouquinho, tá? E aí vocês clicam nos links e aí vai ter uma lista de exercícios abaixo, muito maior do que essa que está aqui, tá? Então, aí fica a critério de vocês o quanto vocês vão querer exercitar. Mas notem que tem até palavra cruzada. São exercícios muito legais porque você consegue fazer a correção na hora online, tá? Mas agora, nesse finalzinho de aula, esse exercício aqui ele é bem interessante. Deixa eu só tirar esse apontador aqui. Então, esse é um exercício de escuta, embora a gente seja um inglês instrumental, que tem um objetivo de compreensão, né, de textos, eu acho que esse tipo de exercício, ele traz muita coisa positiva, porque faz a gente se aproximar um pouco mais do idioma, tá? Esse é um exercício que é para a gente praticar a escuta como se você estivesse indo viajar no aeroporto, tá? Deixa eu parar essa apresentação para botar minha tela inteira, para vocês verem. Então, eu vou passar o link aqui para vocês. Eu poderia até colocar aqui para vocês ouvirem, mas eu não sei se vai ficar tão bom. A gente pode fazer um teste. E aí, qualquer coisa, eu desligo meu áudio e vocês tentam ouvir aí com vocês. Mas olha só. O título do exercício é Traveling Abroad, né? Então, aqui tem um áudio, tá bem na preparation. Eu vou colocar só para vocês ouvirem um pouquinho. Peraí. Fiz uma besteira. Peraí, calma aí. E agora eu não tô com dificuldade, porque... Peraí, já sim, vou sair dessa chamada. Pronto, vai ficar melhor aqui. Hey. Good morning. This is an announcement for all passengers traveling on the 9:25 flight TOM 1223 to Rome. This flight is delayed by 2 hours because of bad weather. Conseguiram escutar, pessoal? Sim. Sim. Ficou bom? Beleza. Aí, veja bem.
aqui embaixo, eu não estou vendo vocês, mas vocês estão vendo minha tela, né? Em Check Your Understanding, tá? O que a gente vai fazer? Então, todo mundo conseguiu abrir esse link? Pessoal? Sim. Valeu. É que eu estava indo lá na outra janela para abrir. Não, quando eu tô com os dois, com o computador e o celular, eu consigo ver vocês também, mas aí eu tive que desligar o celular, senão ele ficava dando eco. Então, faz assim, eu vou colocar o áudio para tocar, e aí vocês vão abrir isso daqui no computador de vocês e vão preenchendo, ó. Vai ter o speaker A, aí depois ele vai falar B, aí vai ter mais uma frase, C, tererê, e aí tem que responder para onde o avião está indo, né? The plane is going to, e aí vocês vão preenchendo com isso aqui, tá? Ok? Vocês entenderam, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Então, eu vou voltar a letra A, tá? E aí, todo mundo acessa aí o link e vai preenchendo, tá? A. Good morning. This is an announcement for all passengers traveling on the 9:25 flight TOM 1223 to Rome. This flight is delayed by 2 hours because of bad weather. B. Would all passengers traveling to Tokyo on flight FR3421 please have your boarding passes and passports ready for boarding? Flight FR3421 now boarding at gate 21. C. This is the final boarding call for passengers Gemma and Ryan Gray flying to Athens on flight EZ9753. Your flight is ready to leave. Please go to gate 14 immediately. The doors of the plane will close in 5 minutes. Final boarding call for passengers Gemma and Ryan Gray. D. This is an announcement for passengers traveling to Amsterdam on flight KL1050. Will all passengers with express boarding tickets and passengers traveling with young children please go to gate 6 for boarding? That's all passengers with express boarding tickets and passengers traveling with young children go to gate 6 for boarding. Thank you. E. Good evening, ladies and gentlemen. We have landed at JFK Airport in New York, where the local time is 18:30 and the temperature is 76 degrees. We hope you have enjoyed your flight with American Airlines this evening and wish you a very safe journey to your final destination. This recording was brought to you by the British Council. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Sim. Não foi? Consegui. Sim. Beleza. Vamos responder, então? Speaker A. The plane is going to Home. Rome. E como é que faz isso? Ah, tá. Speaker B. The plane is going to Tóquio. Tokyo. Speaker C. The plane is going to Athens. Não sei como é que fala. Falou certinho. Letter D. The plane is going to Amsterdam. Amsterdam. Very good. E speaker E. The plane is going to só sobrou New York, né? New York. Ok. Deixa eu ver se ele tem checagem aqui. Finish. Olha só. Todo mundo acertou. Very good.
Score 5 out of 5. Good. Aí tem agora esse daqui, tá? Esse aqui é mais difícil, ok? Porque vocês vão ter que digitar, tá bom? Então não é de marcar. E aí eu vou tocar de novo para vocês irem preenchendo, beleza? Are you ready? Let's go. Find others like it. Visit. A, Good morning. This is an announcement for all passengers traveling on the 9:25 flight TOM 1223 to Rome. This flight is delayed by 2 hours because of bad weather. Adoro sotaque. B, Would all passengers traveling to Tokyo on flight FR3421 please have your boarding passes and passports ready for boarding? Flight FR3421 now boarding at gate 21. C, This is the final boarding call for passengers Gemma and Ryan Gray flying to Athens on flight EZ9753. Your flight is ready to leave. Please go to gate 14 immediately. The doors of the plane will close in 5 minutes. Final boarding call for passengers Gemma and Ryan Gray. D, This is an announcement for passengers traveling to Amsterdam on flight KL1050. Will all passengers with express boarding tickets and passengers traveling with young children please go to gate 6 for boarding? That's all passengers with express boarding tickets and passengers traveling with young children go to gate 6 for boarding. Thank you. E, Good evening, ladies and gentlemen. We have landed at JFK Airport in New York, where the local time is 18:30 and the temperature is 76 degrees. We hope you have enjoyed your flight with American Airlines this evening and wish you a very safe journey to your final destination. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, E aí, pessoal, como foi esse? Difícil. Esse eu perdi umas coisas também. Foi mais difícil mesmo. Mas vamos lá. No primeiro. The 9:25 flight to Rome is delayed by 2 hours. Eu botei 2 hours também. 2 hours. Alguém botou diferente? 2 hours. Tá. O 2, né? Passengers going to Tokyo should go to boarding gate 21. Todo mundo botou 21. Eu entendi 31. 21 também. 2 21. Alguém mais botou 31? Acho que. Vou botar os 20. Eita, ficou falhando. 20. Tá, vou botar aqui o 21 então, tá? Depois a gente vê quem que estava certo. O 3. Passengers going to Athens should go to boarding gate 14. 14. 14. Alguém mais ouviu 14 ou ouviu algo diferente? Também ouvi 14. 14, tá. The flight number on the plane going to Amsterdam is... Qual que é o número do voo? De quem tá indo? Esse aí foi complicado, mas eu entendi AM e tinha 05, né? Certo. 2 zeros, 1 9, mais um número, agora eu não lembro todos. O que foi que você ouviu? Acho que era 0, algum número, 9 e 0.
Tinha 0. Todo mundo sacou que o ou era 0, né? 0, isso. Beleza. Oi, desculpa. Alguém mais? Então, alguém quer me dizer um número para botar aqui? Arrisca chutar um número? Assim, eu também ouvi o AM, né? Agora ele está pedindo flight number, né? Um número. Então não precisa colocar o AM. Então vamos botar só um número, pelo menos? Alguém chuta? Eu acho que foi 1050. 1050. 1050. It will leave from gate 6. 6. Né? The time in... Acho que Jacarta. Jacarta? Alguém mais? No JFK, não é? No aeroporto. E agora? O que eu coloco? Me ajuda. Eu concordo. Carolina. JFK? JFK? Isso. Alguém mais? Então, já que temos duas, pelo menos, aqui, vou botar JFK, tá? Vamos ver se vai dar certo. The temperature in New York is... Quantos degrees? Essa eu não ouvi. Alguém? Eu perdi também. Alguém pegou? Ninguém pegou? Eu acho que eu ouvi 76. Vamos ver. Então, tá em graus Fahrenheit, né? É porque nos Estados Unidos eles usam a escala Fahrenheit, não usam a escala Celsius. Vamos ver quem acertou? Ó, não foi 1050. Show answers. Vamos lá. Não era AM, viu? Era KL1050. Pelo menos o número estava certo. Pediram para botar as letras, realmente. Eu achei que eles queriam só os números. Mas o que o Elias ouviu, 1050, era isso mesmo, tá? The time in New York, tá? E não JFK, nem Jacarta. Era the time in New York. E a temperatura era 76 degrees. 76, tá? Mas vocês podem fazer depois, tá, gente? Depois vocês podem pegar em casa, né? E ouvir de novo para ver se vocês identificam isso que foi dito aqui, tá? Mas gostaram do exercício? Sim. Agora eu achei bem interessante o sotaque, né? Como muda algumas pronúncias, assim. Exatamente. Fica mais difícil de compreender. Pois é, com certeza. Assim, tem dois aprendizados aqui. Que o inglês não é só aquele inglês americano, com aquele sotaque que a gente está acostumado a ouvir nos filmes, que a gente consome em sua maioria, né? O mundo todo fala inglês, então você vai ter o inglês com sotaque americano, com sotaque britânico, com sotaque australiano, inclusive com o sotaque das pessoas que estão falando inglês, sotaque do francês, o francês que fala inglês fala de um jeito, o alemão que fala inglês fala de um jeito, o pessoal do Oriente Médio vai falar de outro jeito, então a gente tem vários sotaques aí diferentes que a gente precisa também ir se acostumando, né, para poder ter uma familiaridade maior com a língua, né? E, ao mesmo tempo, isso também tem que nos tranquilizar no sentido de que nós vamos falar inglês com sotaque, né? E as pessoas querem se comunicar, então a gente não tem que ficar com vergonha do nosso sotaque em inglês, que vai existir, não tem jeito, porque todo mundo que não é de um país nativo tem sotaque. Até dentro dos Estados Unidos, que é enorme, você tem diferentes sotaques. No Brasil, nós também não temos diferentes sotaques. Então, é isso aí, língua é diversidade, né? Mas eu gostei muito também de como o British Council ele faz isso, né? Ele traz muita diversidade de sotaques nos exercícios que eles têm de escuta, né? E aí eu acho isso sensacional, né? Senão a gente fica só acostumado a ouvir o inglês americano, a ouvir o inglês britânico, e quando tem qualquer oportunidade de conversar em inglês com um sotaque diferente, você não consegue, porque você acostumou o ouvido a só ouvir aquele sotaque super típico de uma cultura específica, né?
Bem, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje, tá? Então, nos vemos semana que vem com mais um pouco de materiais de conteúdos teóricos e também com a apresentação dos mapas conceituais, né? Alguma dúvida, algum comentário, pessoal? Vou parar aqui. Professor, os links no Siga para enviar a atividade? Eu não coloquei não na semana passada? Que eu vi, não?